Depois, outro pênalti que o Gerson fez um bloqueio. Ele estava com o braço para trás, quando veio a bola, ele abriu o braço como se estivesse jogando voleibol. O juiz nem foi no VAR, o VAR falou, olha, é nossa, segue o jogo que é nosso. Eu achei que foi pênalti do Gerson. Achei que foi pênalti. Mas, mesmo naquele momento, se fosse marcado o pênalti do Gerson, que eu achei que foi, porque ele estava com os braços para trás, de repente ele abre o braço intencionalmente e a bola bate no braço dele, pênalti para mim. O árbitro não deu. Mas, mesmo naquele momento, de início de partida, o Flamengo já controlava completamente o Grêmio. Rival afirma favorecimento ao Flamengo e João Guilherme reconhece pênalti em cima de Gerson. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal do NEM e também canal Fala João Guilherme, link na descrição. NEM detonou a arbitragem em lances contra o Grêmio e disse que o Mengão é sempre favorecido. Já João Guilherme concordou que foi pênalti em cima de Gerson, mas para ele o lance não mudaria muita coisa no jogo de ontem. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Se lembra que eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo que seria muito difícil ganhar do Flamengo no Brasileirão 2025. Mas não é pelo fato de o Flamengo ter uma boa equipe. Não, não é isso não. É isso daí que vocês viram hoje. No primeiro tempo, pênalti que o juiz não deu. Teve um pênalti que o centroavante do Grêmio foi empurrado em cima da linha, do lado esquerdo. O juiz fez vista grossa, não foi nada, foi ombro. Depois, outro pênalti que o Gerson fez um bloqueio. Ele estava com o braço para trás, quando veio a bola, ele abriu o braço como se estivesse jogando voleibol. O juiz nem foi no VAR, o VAR falou, olha, é nossa, segue o jogo que é nosso. Isso é vergonhoso. Mas mais vergonhoso ainda é o Júnior Capacete, que foi jogador do Flamengo, que está comentando na Rede Globo. Não, porque as pessoas não entendem a regra. O cara que jogou no Flamengo a vida toda, é flamenguista doente, ele vai comentar contra o Flamengo? Ele vai falar algo contra o Flamengo? É um absurdo tudo isso, pessoal. É um absurdo. Na minha opinião, vai jogar o Flamengo, ele não deveria nem ser escalado. Coloca outro neutro. Não coloca o Eric Farias, que também é a mesma coisa. É um absurdo. Isso é um absurdo. É chamar o povo brasileiro de otário. É chamar as torcidas de otário. E quem está pagando nesse primeiro tempo? O Grêmio. E a sua torcida em casa revoltadíssima. Revoltadíssima. Um erro nítido, claro. Pênalti, bola na mão, impediu. A bola ia voltar para o jogador do Grêmio. Ele colocou a mão, impediu que a bola chegasse. Não, mas não é pênalti. Não é pênalti, vamos seguir. E o VAR nem chamou e o juiz ignorou. Rapaz, a coisa tá difícil, hein? A coisa é complicado. Então, às vezes você fala, não, o Flamengo tá ganhando tudo. Mas é lógico, se não ganhar, na verdade, é só desse jeito mesmo, é complicado, é muito complicado. O Flamengo tem 7 pontos no campeonato. Ele conquistou 6 fora de casa. Empatou com o Inter em casa, venceu o Vitória fora e venceu o Grêmio fora. É um começo espetacular do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Falta muita coisa? Sem dúvida. Faltam 35 rodadas. Mas cada rodada é importante. É um somatório de pontos. E ir somando pontos fora de casa é algo espetacular. O ideal é você vencer os jogos em casa e pontuar fora. O Flamengo empatou com o Internacional na primeira rodada no Maracanã, deixou 2 pontos. Mas ele já venceu 2 fora. Ou seja, de alguma maneira, ele já conseguiu tirar esse prejuízo de ter empatado em casa, porque ele venceu 2 jogos fora. E agora vai ter uma sequência com 2 jogos em casa. Jogará com Juventude e com o Vasco no Maracanã.
foi a melhor atuação do Arrascaeta depois de um bom tempo, hein? Porque hoje não foi só uma atuação que ele fez gol e ele deu passe. Ele normalmente faz isso. Mesmo quando ele não está mal, assim, quando ele está mal, quando ele está voltando de lesão, quando ele não está numa melhor fase. Mas o Arrascaeta é um cara que ele sempre aparece para dar um passe decisivo, ou ele faz um gol importante. Foi assim semana passada contra o Vitória, lembra? Ele não estava bem no jogo, não estava conseguindo encontrar o espaço, de repente ele fez um golaço, uma jogada de mestre. Hoje, contra o Grêmio, não. Hoje ele comandou o jogo. Ele deu passes, ele fez os gols, ele brincou de jogar bola. Foi uma atuação do Arrascaeta padrão 2019. Aliás, o Felipe Luiz e a equipe dele estão conseguindo colocar o Arrascaeta de novo numa condição física muito boa. E isso é muito importante, né? É muito importante. Ele, quando está bem, o time do Flamengo cresce muito porque ele é um jogador diferente, que enxerga coisas que outros não veem. Há muito tempo ele é o melhor do Brasil. Há muito tempo. Eu diria que desde 2016, 2017, ele no Cruzeiro, ele já era o melhor meio do Brasil. Aí no Flamengo ele explodiu, né? De La Cruz também jogou demais. Ponto negativo para BH e Michael. Faltou só o Pedro voltar. É a opinião, né? É isso aí. Por exemplo, na quarta-feira contra o Central Córdoba, ele colocou 3 jogadores considerados titulares fora, né? O Gerson, o Pulgar e o Wesley. Hoje, ele já colocou só um que não é considerado titular, o Michael. O resto ele manteve o time, ou seja, ele vai mexendo as peças. Conforme o Michael, ele teve uma participação tática muito importante no primeiro tempo. Achei que o Cebolinha entrou muito bem. Cebolinha entrou muito bem, inclusive no segundo gol do Arrascaeta, ele foi fundamental, né? Porque parecia uma bola perdida, ele deu aquela escoradinha, o Arrascaeta saiu na cara do gol. Parecia que ia tocar para o Bruno Henrique, ele estava olhando para o Bruno Henrique o tempo todo, mas aí entra a genialidade do Arrasca, né? Estava olhando para o Bruno Henrique, de repente ele pimba, dá uma tacada e tira do goleiro e faz um belíssimo gol. O Arrascaeta realmente jogando bem, o Flamengo cresce muito. O Alexandro, meu amigo, parecia que ele tinha saído do alfaiate. Ainda existe alfaiate, né? Essa profissão. Existe alfaiate. O cara que faz aquela roupa bonita para você. Parece que ele saiu do alfaiate e fizeram um terno sob medida para ele. Ele jogou assim hoje. O Alexandre é um jogador que me lembra muito o Felipe Luiz. Ele tem características muito parecidas com a do Felipe Luiz. Talvez ele marque até melhor do que o Felipe marcava, mas o Felipe era mais cerebral em campo, né? Armava o jogo aqui do lado do campo como lateral. Mas o Alexandre também tem essa capacidade. Ele é um jogador de um nível altíssimo e que destoa muito aqui no futebol brasileiro. Uma grande contratação do Flamengo. São jogadores, Danilo, Alexandre, o Jorginho, né, que tem grande chance de vir no meio do ano, são jogadores de 33, 34 anos, mas que são grandes profissionais, que se cuidam muito e que tecnicamente são muito superiores. Então esses caras ainda vão dar muito caldo por 3, 4 anos, porque tem um nível realmente muito elevado, né? Muito elevado. Alexandre, uma partida fantástica. O Flamengo jogou muito realmente. O Grêmio não teve chance no jogo, né, gente? Não teve chance no jogo. Desde que o jogo começou, a única chance do Grêmio, o Grêmio, cá entre nós aqui, sou da Flamengo TV, narro jogos na Flamengo TV e sempre digo, a gente torce, mas não distorce. Eu achei que foi pênalti do Gerson. Achei que foi pênalti. Mas, mesmo naquele momento, se fosse marcado o pênalti do Gerson, que eu achei que foi, porque ele estava com os braços para trás, de repente ele abre o braço intencionalmente e a bola bate no braço dele, pênalti para mim. O árbitro não deu. Mas, mesmo naquele momento, de início de partida,
o Flamengo já controlava completamente o Grêmio. O Grêmio ficou andando atrás do Flamengo, andando. O Flamengo teve muito mais posse de bola. Em número de finalizações, não houve uma diferença tão grande. Eu tenho até os números aqui, vou passar para vocês, né? A estatística do jogo, por exemplo, a posse de bola do Flamengo foi 60%. O Grêmio teve 40%. O Flamengo teve uma grande chance e o Grêmio teve até mais finalizações, 10 contra 8. Mas assim, eram finalizações de fora da área, principalmente no segundo tempo, 2 com o Pavon. No primeiro tempo praticamente não chegaram. O Rossi passou a trabalhar só mesmo mais no final do jogo, quando fez uma defesa extraordinária num chute do Monsalve. Seria gol do Grêmio ali. Mas o Grêmio, em nenhum momento, ele incomodou o Flamengo. Mas não incomodou mesmo, em nenhum momento. No jogo de posição, que tenta dar para falar, o que o Felipe Luiz está fazendo é jogo de posição, viu, galera? Jogo de posição, que vocês criticam tanto, é isso que o Felipe Luiz fez hoje de novo. O time do Flamengo todo muito bem posicionado, os jogadores sabem onde tem que estar e o jogo flui naturalmente, porque é muita qualidade técnica, né? Você vê, o Rossi é um goleiro técnico. A saída de bola do Rossi é excepcional. Aí você tem Léo Ortiz, que é um debochado de marca maior, um monstro. Aí você tem o Léo Pereira, técnico. Alexandro, técnico. Wesley, não é técnico. Aí você vai para o meio campo. Pulgar, técnico. De La Cruz, técnico. Gerson, técnico. Arrascaeta, técnico, muito técnico. Entendeu? Aí você vai para o ataque, o Pedro vai entrar daqui a pouco. Técnico. Aí você tem os jogadores de ataque do Flamengo, que não são tão técnicos assim, mas são grandes jogadores, né? Você tem ali o Bruno Henrique, que é uma lenda. Você tem o Michael, que é um bom jogador, o Cebolinha, que é um bom jogador, né? Aliás, acabo de receber a informação aqui que a delegação do Flamengo acaba de pousar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Flamengo está no RJ, está em casa. Então, o Flamengo é um time com muita qualidade técnica, muito bem treinado e comprometido com a causa do treinador. Eu acho que o Pedro em campo, ele poderia ter feito uns gols que o Flamengo, mais uma vez, acabou desperdiçando, né, algumas oportunidades ali por escolhas erradas, né? Mas não era um jogo realmente para o Pedro entrar, não. Ele já jogou um pouquinho além do que era estipulado na partida contra o Central Córdoba, e a característica do jogo pedia um atacante mais de força, de mais movimentação, né? E por isso que o Juninho foi escolhido ali para entrar no segundo tempo. Mas fiquem calmos que o Pedro gradativamente voltará. Ele estará em campo em breve, contra o Juventude, quarta-feira, ele deve continuar no banco, deve entrar um pouquinho. É uma volta lenta. Ele retornou antes do prazo estipulado, então, sem pressa, ele tem que estar voando no meio do ano no Super Mundial de Clubes. Mas ele vai voltar. Aos pouquinhos ele vai voltando, vai jogando, né? E o Felipe e a comissão técnica estão trabalhando muito bem isso. Olha aqui, Bruno Moraes, grande JG, sou seu fã, desde que entrou para brilhantar a Flamengo TV junto com a Dani, só vem dando sorte para o Mengão, que maravilha, e tomara que a gente tenha lá um período no Flamengo de grandes histórias, grandes conquistas, né? É o que nós todos desejamos, e acho que o Flamengo está indo para um caminho realmente muito bom. Olha aqui, o Flamengo vai... Nesta segunda-feira, dia 14, o treino será 11 horas no CT Ninho do Urubu. Salve, salve nação! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Os links dos recortes utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos, tanto do canal do NEM, como também do canal Fala João Guilherme, né? Ambos comentando aí sobre a vitória do Flamengo em cima do Grêmio de Porto Alegre, que aconteceu ontem, né? Pelo placar de 2-0, o Flamengo foi superior, o Flamengo dominou o jogo do início ao fim e assim consegue assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com 2 partidas fora de casa e um jogo em casa, jogo esse que foi o empate diante do Internacional.
de Porto Alegre, né? Vamos começar falando sobre os comentários de Nem, né? Botafoguense aí, né? Um botafoguense sempre comentando sobre os jogos do Mengão, e para ele o Grêmio foi prejudicado tanto no lance do pênalti, como também em outros lances aí que para ele, né, foi marcado contra o Grêmio, mas que na verdade foram erros, né? Eu discordo totalmente. Claro que no lance que poderia ter sido marcado o pênalti, ali a interpretação. Tanto o juiz como também o VAR interpretou que Gerson em nenhum momento coloca o braço para ampliar, né, a sua jogada, ampliar o seu domínio. Pelo contrário, ele tenta a todo momento colocar o braço para trás para que assim não cometa pênalti. E o juiz no campo, né, interpretou dessa forma, o VAR também, então foi uma decisão acertada. Mas para João Guilherme, né, o jornalista aí deu a sua opinião e disse que tinha sido pênalti, né? Para ele, Gerson amplia a sua amplia o seu domínio ali, colocando o braço na frente e causando interferência no lance. É como a gente falou, isso é um lance de interpretação. Muitas pessoas vão analisar como um pênalti e muitas não. Se tivesse marcado o pênalti, não seria nada de incomum, e também como não marcou, também não vejo nenhum erro grave, diferente de outros lances aí que sequer o VAR chamou. Então ontem o Flamengo foi superior ao Grêmio, dominou o jogo, conseguiu criar diversas jogadas, poderia ter saído mais gols. Arrascaeta resolveu a partida, marcando 2 belos gols. O uruguaio, que vem voltando de lesão, já estava sendo criticado por muitos e até mesmo torcedores do Flamengo. A gente sabe que é um jogador diferenciado, que em um lance resolve uma partida, mas a questão física tem prejudicado o jogador a participar do maior número de partidas possíveis. Então ontem ele resolveu, e torceremos que ele se recupere o mais breve possível. A gente sabe que ele ainda não está 100%, mas diante da responsabilidade do jogo, né, e colocando o brasileiro como prioridade, o Flamengo vai ter que arriscar nesses momentos. Para vocês, foi pênalti ou não no lance em cima de Gerson? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.